Se você está assistindo esse vídeo do Mestre em Lua, significa que você já chegou no nível bem avançado da linguagem. E para quem está no nível bem avançado da linguagem, não há livro melhor que o livro Programando em Lua, do Roberto Jerusalinski, o criador da linguagem de programação Lua. Aproveita que ele está com desconto e desceu de R$ 118 para R$ 95,20. Continua caro, mas em compensação são 20% de desconto se você fizer o pedido pelo link que está na descrição. Olá galera, beleza? Bem-vindo a mais um Mestre em Lua. Nesse Mestre em Lua a gente vai falar um pouco sobre comunicação, sobre o Lua Socket, ok? E para poder fazer isso eu vou usar como exemplo um jogo básico, tá mais para um exemplo interativo, utilizando o Love 2D. O Love 2D todo mundo já conhece, é uma framework de desenvolvimento de jogos 2D que usa como linguagem de programação a linguagem Lua, ok? Mas o cargo-chefe não vai ser o Love, o cargo-chefe vai ser o Socket, ok? Mas eu acho esse um exemplo perfeito porque eu vou mostrar a comunicação entre duas instâncias do jogo. Nesse caso, para simplificar a coisa, eu vou criar dois jogos. Um jogo é o Player 1, outro jogo é o Player 2, ok? Mas no universo real você obviamente vai programar esse código para ele reconhecer qual usuário que está mandando informação e etc. E você vai ter um jogo apenas, com uma tela de menu, onde você escolhe se você vai ser o jogador 1 ou o jogador 2, etc. Ok? De todo modo, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser um esqueleto, né? Vai ser o jogo, né? E depois eu vou implementar todo o sistema de comunicação via Lua Socket, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer para isso é que a gente tem que criar um diretório. Vamos criar um diretório chamado de jogo.lua. Na verdade não, perdão. Jogo.love, ok? Dentro desse diretório a gente vai criar um arquivo main.lua, que é o arquivo do jogo em si, ok? No arquivo main.lua a gente tem que programar as três interações, o load, o update e o draw. O draw? O draw. Tá? O primeiro que eu vou colocar é o load, então é function love.load vazio, end, né? Depois disso é o function love.update e esse recebe dt, que é delta time. Se você não sabe o que é delta time, joga no Google, você vai ver que é uma coisa relacionada a jogos, mas é muito, muito legal a ideia. E o último é o love.draw, ok? Pronto. Okay? A ideia é que o love.draw desenha na tela cada um dos frames. O love.update é a lógica do jogo que ocorre na verdade antes do desenho, antes de cada frame ser desenhado. E o love load, deixa eu colocar aqui também só para vocês não ficarem perdidos, roda apenas uma vez na inicialização do jogo. Ok? Isso é base, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer no love.load vai ser criar duas tabelas. A primeira vai ser o player e a segunda vai ser o second player. Ok? Então é player é igual a tabela. Ok? Second player também é igual a uma tabela. Ok? Tá. E vai ser bem simples. Eu vou colocar aqui x é igual a... Para o primeiro... Para o primeiro eu vou colocar para o x só 10. Pronto. Vírgula. Para o y eu quero ele no meio da tela verticalmente, então eu vou colocar love.graphics.getHeight. Opa, tem que ser H. Height. E aqui eu vou colocar, abre e fecha, dividido por 2, menos 10. 10 vai ser o tamanho do quadrado. Na verdade, o quadrado vai ser 20, então 10 é metade disso. Enfim, essas coisas não deveriam ser hard-coded, ou seja, não deveriam ser números, deveria ser uma outra variável. Mas para o
para o nosso objetivo aqui está mais do que suficiente. E o segundo jogador, ele vai ser love.graphics, o x dele, .get widget menos 30 só, para ele ficar no outro canto da tela. Não pode esquecer de colocar vírgula. E o y vai ser igual a love.graphics.getHeight dividido por 2 menos 10, para ele poder ficar verticalmente no canto. Ok? Feito isso, vamos pular só para a gente poder ter uma visão de que a gente está escrevendo o código certo. Vamos logo para o draw, ok? Para desenhar, e vamos colocar aqui love.graphics.clear para limpar a tela. Eu vou colocar preto 0.0.0, ou seja, RGB. Depois de limpar a tela do frame anterior, love.graphics.setColor, e eu vou colocar vermelho 0,0, ou seja, 100% vermelho, RG green 0, blue 0, tá? E depois de love.graphics.rectangle, de retângulo. Ontem teve retângulo, hoje está tendo retângulo, é uma coisa sensacional, ok? E a primeira coisa nele vai ser, vamos definir o modo dele, vamos colocar fill, que é para preencher de cor, não é só a borda. Depois disso a gente vai colocar player.x, depois player.y, que é o x e o y, e o tamanho vamos colocar 20, 20 e pronto. Ok? Feito isso, agora a gente vai mudar a cor novamente, a gente pode até copiar e colar isso aqui. Pronto. E a gente, em vez de vermelho, a gente vai colocar RGB. Vamos colocar blue no máximo, ou seja, vai ser o azul. Vermelho vai ser o primeiro jogador, azul vai ser o segundo jogador. Então aqui a gente tem que colocar second underline player, né? Igual a gente está aqui, second player, né? Você der busca, você vai ver que encontrou 3 vezes, que significa que eu coloquei corretamente, tá? É bem básico, vamos abrir o terminal aqui, ok? Vamos digitar love, caixa baixa, Gustavo, love, jogo.love, ele vai abrir aqui, tá vendo os dois quadrados sem dificuldade nenhuma. Opa, minimizei em vez de fechar, pronto. Feito isso, vamos mexer no love update, só para colocar o movimento do jogador por meio das teclas WASD, tipo jogo de tiro, né? E vamos colocar aqui if love.keyboards is down, D maiúsculo, não pode esquecer, W, tecla W, then, e aqui end. A gente vai copiar e colar isso aqui, porque eu tô com preguiça e o objetivo do curso do vídeo não é esse. É W e depois o A, depois o S, depois o D. Pronto. Em cada um deles vai haver uma mudança de propriedades. Na primeira vai ser player.x é igual a player.x. Opa, eu coloquei Y. É porque é Y. Player.y é igual a player.y menos 100 vezes dt, ok? O vezes dt ele vai servir para ele obedecer a mudança de frame rate caso aconteça alguma coisa. Tá? A mesma coisa aqui pode ser duplicada, mas a gente vai ter que prestar atenção em umas mudanças, que o S vai ter que ser mais 100, ok? E o D vai ter que ser mais 100. Isso significa que D vai para cá, A vai para lá, etc. E também, obviamente, que o A e o D, né, eles são tratados, você trata o X, né, aí fica YX, YX. Pronto. Ok? Então, vamos rodar de novo, ver se funcionou. Pronto, estou aqui, tá vendo? Estou usando o WASD aqui, estou movimentando o player vermelho. Pronto. O que eu vou fazer aqui, tá? Vai ser a parte do Lua Socket propriamente dito, tá? Vai ser estabelecer uma conexão entre os dois lados. Ou seja, eu vou duplicar esse jogo e eu vou estabelecer uma comunicação para que no primeiro jogo
toda vez que o jogador do segundo jogo mover, ele vai mover também no primeiro. E vice-versa. Tecnicamente isso é um jogo em rede, né? Obviamente tá rodando a mesma máquina, eu estou jogando as duas vezes, porque não tem dois professores aqui, mas é basicamente uma estrutura de uma comunicação de rede. Como é jogo, nós vamos utilizar o DP. Por quê? O DP, ele simplesmente envia os dados, né? Ele é connectionless, tecnicamente, e ele não requer nem que a conexão seja estabelecida com sucesso, não precisa dessa validação, e ele também não requer a devolução do dado, né? Porque na rede você envia um dado e o destinatário ele envia um aviso, isso bem high level, tá? Te envia um aviso dizendo que aquele dado foi recebido com sucesso, senão ele reenvia. Só que isso para jogos, né, torna a comunicação muito mais pesada do que ela precisa ser. Então, se você já jogou um jogo, qualquer jogo online, e viu o personagem estar parado numa posição um tempo, depois ele saltar para frente, que é o famigerado lag, ok? Isso acontece porque houve uma breve interrupção de conexão, mas o DP do servidor continuou recebendo dado e redirecionando para todo mundo. Então ele redirecionou a última posição que ele recebeu, né? Do jogador, digamos que ele está movendo para essa direção, enquanto o jogador está enviando informação ao DP, informando: olha, minha posição mudou para outro lugar, minha posição mudou para outro lugar, minha posição mudou para outro lugar. Então, quando aquela conexão UDP do cliente que está usando a conexão ruim com o servidor é restaurada, né, o servidor volta a receber aquela conexão UDP, né, ele na mesma hora ele salta, ele teletransporta, porque quando ele atualiza o X e o Y do jogador, ele já está numa posição muito mais longe do que com relação ao cliente, com relação ao servidor. Então é assim que o jogador salta de um lugar para outro. Isso é lag, né? Isso é tecnicamente um lag, um atraso na comunicação, ok? Então o que a gente vai fazer vai ser usar o DP, porque ela é muito mais leve para esse tipo de comunicação, é muito mais tolerante com uma falha de comunicação de rede, ok? Mas ele tem essa desvantagem, que é gerar problemas como o que eu descrevi agora, que é o lag, ok? Ou de você continuar jogando e parecer que você está online, daqui a pouco você cai a conexão, e realmente o jogo tem um fail safe e informar você foi desconectado. Aí quando você se conecta de novo, você fala: meu Deus, eu fiz isso, eu matei outro monstro, eu disse aquilo outro, eu voltei pro início aqui. Entendeu? Houve uma perda de conexão, né, e um atraso, né? Esse é o motivo também pelo qual muitos jogos online, quando você clica em sair do jogo, logout, ele te dá um countdown, 10, 9, 8, 7, 6, ele não te deixa sair imediatamente. Por quê? Porque ele está garantido que o cliente está tendo tempo suficiente de mandar as informações relevantes para o servidor, e o servidor está fazendo esse save, ok? Como esse jogo que a gente vai fazer aqui, que na verdade esses dois, vocês vão entender, ele serverless, complicado. O que acontece é que eu vou fazer a comunicação diretamente entre os dois jogos, não vai haver uma unidade centralizadora, um servidor. Ok? E tem diversas outras tecnologias que utilizam esse modelo também sem um servidor central. Tá? Você pode criar um servidor central também, fazer um 3 pontos, ou seja, os dois jogos enviam para o servidor manda um broadcast para todo mundo, né, para os outros dois, dando a posição dos outros dois. Mas aí você tem uma falha aí, né, que é: se o servidor cair, caem os outros dois jogadores. Né? Enquanto se um jogador cair, o outro continua a jogar, o servidor continua online. Enquanto o segundo jogador cair, o primeiro jogador e o servidor continuam online. Agora, se o servidor cair, basicamente não há jogo. Entendeu? Então, essa é uma das funcionalidades, das versatilidades de sistemas como Torrent e outros sistemas, sabe, IPFS, outros sistemas serverless, né, peer-to-peer, né, em que todo cliente, todo consumidor é um gerador de conteúdo também. Ok. Feito isso, né, a gente já tem o jogo, a gente vai criar uma versão modificada desse jogo, que vai ser o jogo 2.love. Opa, criei errado. Deixa eu deletar aqui, eu criei um arquivo em vez de uma pasta. Jogo 2.love, e eu criei dentro da pasta jogo, errei de novo, mas tudo bem. Movi, pronto. E dentro do jogo 2.love eu vou criar outro main.lu. E esse main.lu ele vai ser bem parecido, tá? Na verdade aqui nesse momento ele está idêntico,
né? Mas no jogo 2 eu vou modificar para que esse seja o player e esse seja o second player, ok? Então basicamente você faz isso daqui, né? Invertendo esses valores aqui, né? Esse passa a ser o player e esse passa a ser o second player, ok? Outra modificação que tem que ser feita é que aqui, né, o azul passa a ser o second player e o primeiro passa a ser o player. Não é uma coisa muito complicada, né? Pronto. A priori isso já deve ser suficiente. Isso mesmo, já é suficiente. Tá vendo aqui, ó? Ó, pronto. Então, tecnicamente, nós já temos dois jogos. Se eu rodar os dois aqui, você pode fazer isso com lovejogo.love e usar um E comercial e lovejogo2.love, tá? E ele vai abrir os dois em simultâneo aqui, ok? Esse aqui é o 2, desculpa por esse lado. Esse aqui é o 1. Tá vendo? E você tem o movimento e etc. E aqui você tem o movimento do outro. Porém, se você prestar atenção, o movimento não está se refletindo. Esse quadradinho vermelho aqui que eu não estou mexendo, deveria estar fazendo o mesmo movimento que eu estou fazendo aqui, né, no jogo 1. Deixa eu colocar aqui o title. Na verdade eu nem lembro como é que faz isso. Olha, eu estou subindo outro vídeo para vocês. Love 2D Window Title. Deixa eu colocar só o Window Title para a gente poder ter jogo 1, jogo 2. Né? Muito importante. Love Window Set Title. Muito simples. Ok. Então vamos colocar aqui no Love Load. Love.window.setTitle. E aqui eu vou colocar jogador 2. Deixa eu copiar isso aqui. E aqui no primeiro eu vou colocar jogador 1. Pronto, isso vai ajudar a gente um pouquinho. Pronto. Vamos rodar os dois aqui. Pronto, jogador 2, jogador 1, tá vendo aqui no título? Mas o nosso problema persiste, tá? Então agora que a gente entra na ideia de comunicação. O motivo pelo qual eu estou usando o Love, além de tudo, além de ser um ótimo exemplo, é porque o Love 2D ele já tem um Lua Socket, então meio que fica tudo junto. Mas originalmente o que você vai querer fazer vai ser ir no luarocks.org, né? Buscar por Lua Socket, né? Você vai encontrar, ele vai ser o primeiro aqui, e fazer a instalação com LuaRocks install Lua Sockets. O próprio LuaRocks já informa a gente, ó. Is a Lua extension library that's composed by two ports, a C core that provides support for TCP and UDP transport layers and a set of Lua modules that add support for functionality commonly needed by applications that deal with the internet. Ok? Tá? A última versão dele aqui tem 54 dias, a última atualização, quer dizer, ele está em desenvolvimento super ativo, ok? Se você quiser dar uma olhada no código-fonte, está aqui o GitHub, ele fica na própria página, tá? Ele é mantido por uma organização sensacional brasileira, que na verdade é por um membro, que é o Diego, tá? Mas é mantido, né? O trabalho dele ocorre por meio do INPA no Brasil, tá? Um Instituto de Matemática para... Esqueci. Instituto de Matemática Pura e Aplicada, ok? É muito legal, né? Porque a gente tem um projeto aí público, né? Que é muito, muito maneiro, tá? E eles meio que garantem uma certa, como dizer, uma certa estabilidade para esse desenvolvimento, para ter certeza que ele está ativado. Olha o spoiler. Conta para ninguém não. Se bem que a hora que você vê isso vai ser depois que você entrou no ar, então pode contar para todo mundo. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser meio que no jogo.love, deixa eu fechar os dois para ter certeza que eu estou abrindo certo. Jogo.love main Lua, tá? O primeiro jogo, a gente vai começar a trabalhar com a comunicação do socket. Então, para isso, eu vou criar aqui, antes do Love Load, eu vou colocar um comentário, né? Setup da rede UDP. Pronto. E aqui eu vou fazer bem simples. Local é igual a socket. Não, opa. Local socket é igual a require socket. Pronto.
Feito isso, a gente vai criar uma conexão UDP, a gente vai chamá-la de UDP, bem mais prático, UDP. Local UDP é igual a socket.udp e abre e fecha parênteses, tá? Basicamente eu estou falando, olha, o UDP vai receber isso aqui do socket, tá? E aí a gente tem que definir um timeout, né, que eu também vou colocar 0, porque eu não estou me preocupando com isso. Então é UDP, dois pontos, ou seja, o método timeout, set timeout na verdade, que pertence ao objeto UDP, set timeout, ok? Eu vou colocar 0, 0 é nulo para sempre, ok? Depois disso eu vou definir o servidor, tá? Que é o nome do socket. Depois eu vou definir o peer. O peer é o outro, né? O socket é o sock name é o próprio. Então, o DP set sock name e eu vou colocar o meu IP. Como estou trabalhando tudo local, eu vou usar, né, localmente. Né? Então eu vou colocar 1.7.0.0.1 e depois disso eu vou definir a porta. A porta dele vai ser 1900, ok? Para o peer eu vou determinar a porta 1901 e depois eu vou inverter, ok? Porque é meio como uma rede ponto a ponto mesmo, eu estou invertendo a conexão. Então é o DP set peer name e a mesma coisa, 127.0.0.1, ok? E depois 1901, tá? Estou usando uma porta. Você pode usar qualquer outra porta, obviamente só fique atento para não ser uma porta que está em uso. Tecnicamente, o que você vai fazer aqui é quando você fizer esse socket name, você vai jogar isso vai fazer um acerte nisso. Se houver um erro, você vai poder saber, né? Tecnicamente, isso aqui é tudo que você precisa, tá? Para ter ele funcionando. Agora, o que você vai adicionar tecnicamente, né, agora é a comunicação em si, que é um setup do servidor. Se você rodar aqui o jogo, você vai ver que ele funciona normalmente, sem problema algum, tá vendo? Mas não tem nenhuma comunicação. Que ainda fosse fácil assim, você coloca a biblioteca e já faz todo o resto. Tá? O resto a gente vai fazer aqui no love.update. Deixa eu diminuir isso aqui, limpar essa tela. Tá? Love.update, depois que ele faz esse tratamento do teclado, ele pode muito bem fazer o envio dessa informação, não é? Então o que a gente vai fazer vai ser justamente isso, a gente vai fazer o envio dessa informação. Então o que a gente vai fazer, primeiro vai ser determinar uma string, vai criar uma string, porque a comunicação tem que ser crua, não posso enviar um table, uma lua table, né? Então eu vou criar aqui player movement é igual a, e aí eu vou começar a concatenar player.x, ok? Concatenado com, aí nisso ele automaticamente vai virar uma string, vírgula, concatenado com player.y, ok? Tá? Feito isso, o que a gente vai fazer agora, vamos, só para você ter uma ideia, vamos dar um print aqui em player.movement e vamos rodar os jogos. Você vai ver que, olha só, enquanto eu mexo aqui nada acontece, porque eu não mexi no jogador 2. No jogador 1, tá vendo que está sendo impresso aqui a posição dele, que é 10x10 de 290. Conforme eu mexo, olha o que vai acontecer. Ó, a informação está sendo transformada meio que num arquivo CSV, porque está separado por uma vírgula aqui. Mas a gente não vai usar nenhuma biblioteca de CSV, porque não tem necessidade, é super simples. Tá? Vamos fechar aqui, a gente já sabe que a gente tem isso aqui funcionando. Então a gente pode copiar esse código aqui para o jogo 2. Vamos colocar aqui. Pronto, eu coloquei um salto de linha. E vamos pegar isso aqui também, que vai ser super importante para a gente. E vamos colocar aqui depois do keyboard love, tá? Vamos colocar até um espaço aqui para dar uma melhor separação. E vamos colocar um comentário. Comunicação com outro node do jogo. Copiar isso aqui. Colocar aqui para vocês. Tirar esse tab exagerado. Pronto. E tecnicamente a gente já tem aqui, né, bem descrito aqui o que a gente está fazendo. Ok? Deixa eu salvar isso daqui. Pronto. Dessa forma, toda vez que você, qualquer um dos jogadores, né, se eu iniciar só o jogo 2, aqui, você vai ver que ele também transmite a informação, mas ela começa num ponto inicial completamente diferente.
Tá vendo que é o 770.290, que é aqui, né? Tá? Se a gente rodar os dois jogos, você vai ver que, ó, as duas informações vindo. Você tá vendo que ele não está exatamente perfeito? Às vezes você recebe 2 de um X, está bem rápido isso aqui, mas se você cancelar, você consegue ver. Ó, eu matei um, comecei a receber só do outro. Matei o outro, né? O negócio é que o terminal depois de um tempo ele larga, tá vendo aqui? Enfim. Mas ele nem sempre vai em tempo perfeito. Às vezes ele vem 2 de um enquanto está vindo um do outro, tá? Mas tecnicamente nesse momento aqui está sendo só impresso, tá? O que eu preciso fazer, em vez de eu imprimir isso aqui, é eu fazer, deixa eu voltar para o jogo 1, fazer o envio disso daqui, e depois fazer o recebimento disso daqui. Então o que eu vou fazer é jogo.love, né? No primeiro, eu vou tirar o print e eu vou colocar aqui o dp send, ok? E vou colocar aqui player movements, pronto. E eu vou dar print em udp receive, ok? Na verdade eu vou colocar print jogador 2 concatenado com isso. Então eu vou colocar aqui entre aspas, eu odeio usar essa aspa, pronto. Aqui eu vou copiar isso aqui, porque eu estou sem paciência. E vou colocar aqui jogador 1. A ideia é que agora a gente vai receber aqui, né? Vamos lá, attempt to concatenate a new value. Attempt to concatenate a new value. Ok, já sei o que está acontecendo, relaxa. Tecnicamente eu tenho que tirar o dp receive aqui, colocar ele em received data, é igual a o dp receive, e colocar aqui receive data. Eu acho que isso já vai resolver pra gente. Acho. Pode ser que não. Se não resolver, eu já sei o que eu faço para resolver isso aqui. Yep, a new value não resolveu. Vou fazer o seguinte. Vamos colocar aqui esse daqui, o print, ok? Dentro de um if received data é diferente de new, then envia, e aqui um end. Só avancei mais um pouquinho, né? E aqui também tem que ser a mesma coisa, mas jogador 1, pronto. Vamos rodar. Pronto, agora está funcionando. Jogador 1, jogador 2. Olha o que vai acontecer. Minhas costas hoje estão matando. Olha o que vai acontecer aqui quando eu rodar. Deixa eu subir para aqui. Quando eu rodar aqui qualquer movimento. Nada. Vamos lá. Received data igual ao dp receive. Tá, já sei o erro. Vamos lá. No jogo 2, como eu falei, eu esqueci. Eu tenho que inverter. Pronto. Tá clear. Ah, agora sim. Na mesma hora já começa. Ó a comunicação entre os dois aqui, né? Na verdade está pessimamente visível porque o Gustavo é um burro e não colocou a separação aqui. Vamos colocar o jogador 1, vírgula, espaço, né? E aqui também vamos colocar vírgula, espaço. Na verdade, 2 pontos, espaço. Pronto, perfeito. Tá? Que aí a gente consegue ver melhor isso daqui. Pronto. Olha lá, na mesma hora ele começa aqui, jogador 1, jogador 2, oscilando, tá? Não sei se vai estar aparecendo para você, mas ele está oscilando aqui. Mas os dados não mudam de x e y. Quando eu mudo aqui, ele muda. Só que quem está imprimindo jogador 1 é o jogador 2. Então, tecnicamente, está havendo uma comunicação de rede entre os dois. E agora, quando eu mudo, ó, ele muda também. Se eu parar aqui, né, eu posso dar Ctrl CC aqui, que eu mato os dois jogos, né? Você vai ver, deixa eu jogar aqui, que olha só, jogador 1, jogador 2, tá vendo? E eles ficam mandando as posições. Quem imprime jogador 2 é o jogo.love, ou seja, jogador 1. E quem imprime jogador 1 é o jogo.2. Tendo isso, a gente já tem tudo que a gente precisa, né? Já entenderam a lógica da coisa.
puta simples. Eu simplesmente vou atualizar secondPlayer.x com a informação do x e secondPlayer.y com a informação do y, ok? Super simples, super prático, você já tem uma comunicação entre duas instâncias. Dois jogos, mas duas instâncias. Em teoria, quando você for fazer aí, faça uma coisa mais bonita para praticar, né? Crie uma janela de menu de jogo em que você escolhe se você é o jogador 1 ou o jogador 2. Assim você pode rodar o mesmo jogo de duas formas diferentes, faz uma coisa mais legal, né? Mas para cá, para o meu exemplo, tá mais que válido. Agora o que a gente vai fazer, que é a última etapa aqui, a gente vai apagar esse jogador 1 aqui, né, que a gente não precisa dele, e aqui no negócio a gente também vai apagar, tá? E aqui eu vou colocar essa passagem de dados. Em geral, você vai querer usar JSON e usar algo como CJSON ou DKJSON para passar essa informação de uma forma poder facilmente converter essa informação para um table. Né? Aqui eu vou simplesmente usar a vírgula no meio como separador, fazer uma coisa super simples e converter isso para número, porque ele é recebido como uma string. Né? Então eu vou fazer isso de uma forma bem prática. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir xstring, né? Para eu poder marcar onde que começa, vai ser 1. E yString vai ser igual a... Aí vem a parte legal, string.find, e aqui eu vou colocar received data, ok? Vírgula, e aqui eu vou colocar o separador, vírgula. Tá? E aqui eu vou colocar mais 1, pronto. Porque ele vai me devolver a posição da vírgula, eu quero uma próxima, né? Então, aqui eu sei que o início da string x é essa, né? E deixa eu colocar underline. E o início da string y é esse daqui. Pronto. Com isso eu já consigo fazer bastante coisa, né? E agora o que eu vou fazer é second player, né? Ponto x é igual a toNumber, né? E dentro do toNumber eu vou colocar a parte que corresponde ao x. Ela é o que? Ela começa em xstring, né? E ela acaba. Na verdade eu tenho que primeiro colocar toNumber, e aí que eu tenho que colocar string.sub para criar uma substring, né? E essa substring ela vai ser aplicada sobre received data, ok? E ele começa em xstring e termina em ystring menos 2. Por que menos 2? Porque mais 1 é o início do y, porque mais um aqui foi o início do y, então ele aumentou e eu preciso de um antes do y, vai ser o último, né? Porque o string.sub ele é inclusivo, o número que você coloca vai corresponder à posição e o dado que está nela, não é outras linguagens que vai acabar antes, ok? Então aqui o string sub, deixa eu só rechecar, x string, y string menos 2, ok, tá perfeito. O segundo, que é o second player.y, é basicamente a mesma coisa. toNumber de string.sub do dado received data, que começa em yString e só, porque string sub ele vai pegar na verdade, só não. Deixa eu colocar mais didático. Menos 1. Menos 1, tecnicamente, eu estou contando de trás para frente. Né? Então, é o último. Como é inclusivo, é o último. Tá? Isso deve ser o suficiente para a gente já ter o movimento do segundo usuário, né, recebido, né, e transplantado para a nossa renderização aqui do love.draw. Obviamente, para isso, eu vou querer colocar isso no 2 também. Opa, copiar isso daqui. Né? Vou querer colocar isso no segundo jogo também. Pronto. E agora a gente vai rodar. Deixa eu dar clear aqui. Jogar essa tela alta. E ele vai dar um erro. Bad argument 1. String expected got new. Ok. Vamos dar uma olhada nisso daqui. Receive data, receive data, receive data. String.find, string sub. Tá.
O love está fechado. O erro dele foi bad argument 1 to sub na linha 43. 43. Second player.y to number strings receives. Coloquei um erro de typo. Super simples isso de resolver. Pronto. Ok. Aliás, deixa eu colocar aqui também, verboso isso pra gente. Deixa eu colocar aquele print. Print, ok. Player 1, dois pontos igual. Received data. Na verdade não, vou fazer diferente. Vamos colocar aqui para provar, né? Received data concatenado com dois pontos, concatenado com processado, né? E aqui eu vou colocar, deixa eu colocar até um pipe para separar. Na verdade, deixa eu colocar um tab e um pipe, pronto. E aqui eu vou colocar second player.x concatenado com uma vírgula, concatenado com uma vírgula, concatenado com second player.y. Por favor, gente, fazendo isso aqui no de vocês, faça isso separadinho, né? Não faça feio. Mas aqui eu tô fazendo feio mesmo. Ok? Então vamos ver como isso vai se comportar. Se funcionou dessa vez. Aqui estou rodando os dois. Presta atenção. Jogo.love e love jogo2.love. E ele continua me dando erro. Bad argument 1 to sub. String expected got new. Ok. Então esse erro é apenas no jogador 1. Deixa eu rodar de novo só para ver qual é a linha. Eu esqueci. Pronto. Linha 43 no jogador 1. 43. Second player no receives. Ah, tá. Eita, Gustavo. Pronto. O receive estava nos dois, obviamente, copiando e colando. Pronto. Automaticamente aqui você vai ver, olha só, tá recebendo aqui a informação, ó. Ok? Vamos mover aqui e olha que legal. O movimento está se replicando no outro. Tá vendo? Ó, que legal. E se eu mover no segundo, mesma coisa acontece, ok? Não. Tá vendo? Vamos alterar aqui. Ó. Então, tecnicamente, você pode colocar um endereço do servidor e fazer um servidor que vai comunicar os dois. E essa vai ser, olha só que legal aqui. Né? E tecnicamente o servidor que vai fazer esse serviço de terceiro passo. Mas você tem aqui, né, o valor processado certinho, a string está sendo separada no player X, player Y. Ok? Vou deletar isso aqui. Não vou não, porque eu vou colocar no GitHub para vocês. Tá? Para vocês terem acesso a isso daí. Deixa eu ocultar aqui, abrir por engano. Tá? Bem, com isso daqui a gente tem um exemplo básico de como usar o Lua Socket para conexão UDP, ok? Que é uma conexão connectless ou serverless, enfim, ela não precisa estar conectada para funcionar. Né? A gente vai pegar e vai despejar os dados. Se o servidor sair do ar, parar de receber, parou de receber. Se um dos clientes parar de receber, parou de receber, ele continua disparando. Né? Obviamente você coloca fail-safes manuais aqui, né? Que é algo que você não precisa fazer com TCP, porque quando a conexão foi estabelecida, né? Ela só vai cair se uma das partes cair. Mas aqui você tem que determinar um timeout. Se você não recebe nada, nem manda nada em tanto tempo, olha só, pifou isso daí, entendeu? Tecnicamente é isso. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Foi um exemplo muito básico, mas ao mesmo tempo foi bem maneirinho mostrar isso aqui para vocês. Tá? Essa potência que é, né, poder trabalhar com essa conexão de rede, ok? Espero que vocês apliquem isso nos seus programas, nos seus jogos, etc. Tá? Como sempre, vocês sabem, né? Muito bem, se você quer bater papo sobre esse exemplo e sobre muitos outros aqui e também na descrição,
você vai ver o nosso grupo de bate-papo no Telegram, onde você pode trocar ideia com outras cabeças pensantes da linguagem de programação Lua, ok? Se você não quiser, ok? Trocar informações, quiser só receber notificações, você pode muito bem utilizar o canal de notificação no Glider Space no Telegram, ok? Outra opção que eu incentivo muito é você dar um joinha aqui embaixo e clicar no inscreva-se no sininho, assim você vai ser notificado pelo YouTube, ok? Mas pode ser pelo Telegram também, não fico chateado, ok? E como vocês bem sabem, esse canal não tem bem fins lucrativos. Obviamente, se eu começar a fazer dinheiro, eu vou ficar feliz de estar fazendo dinheiro. Então eu vou fazer disso minha profissão, tá? Mas no momento que a gente recebe são pinguinhos, né? Nem o YouTube dá propaganda pra gente. E por esse motivo eu preciso muito da ajuda de vocês. Nós precisamos da ajuda de você. Se você tem alguma coisinha sobrando, eu recomendo que você me pague um Ko-fi, que é uma plataforma muito legal onde você pode pagar um cafezinho para o seu desenvolvedor ou youtuber ou criador de conteúdo favorito, ok? Se você quiser ser um patrono das artes, você tem duas opções. Você pode usar o Apoia-se, tá? Onde você pode fazer doações até por meio de boleto bancário. Essas doações são recorrentes, mensais. Você pode doar um pinguinho todo mês para ter certeza de que o conteúdo vai continuar sendo criado, ok? Se você curtir muito open source, eu não recomendo o Apoia-se, eu recomendo o LibraPay, que está aqui. O LibraPay é uma plataforma basicamente como o Apoia-se. A única diferença é que todo o código-fonte do LibraPay é open source. Isso significa que quando você faz uma doação para o nosso canal, você patrona nosso canal, tecnicamente você também está dando uma pequeníssima comissão que ajuda a manter vivo o projeto do LibraPay. Ou seja, você está doando para duas instituições, dois grupos super legais, né, ao mesmo tempo. Ok, gente? Bem, já passei todas as informações que eu tinha que passar por hoje. Ontem eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, segundo episódio do nosso curso 4Kids. Se você tem filho, neto, sobrinho, primo, etc., mais novo, coisa do tipo, recomendo para ele. E obviamente eu estou usando masculino por problema da nossa linguagem, mas filha, neta, primas, sobrinhas também. Nós temos que ter meninas trabalhando em programação como a gente, não tem motivo para elas se afastarem desse mundo sensacional que é o desenvolvimento de software, né, que é o STEM, né, Science, Technology, Engineering, e esqueci o resto da sigla, ok? Desculpa por ter falado automático, né, tá em todos nós, tá? Mas se você conhecer, né, algum kid, algum young people, cool young people, ok? Recomende para ele o nosso curso do sábado, que é um curso muito legal também, que você vai aprender a desenvolver jogos e aprender um pouco de matemática, inglês, programação ao mesmo tempo, né? Ótimo para quando você está nesse período de formação, tá? Para vocês que são cascudo, hardcore, já entende tudo de tudo, né? Já estão Adults Live, já tem trabalho, filho, neto, tudo mais, né? Fica no Master-in-Law, que o Master-in-Law vai ser legal pra você, ok? O que não significa que você não pode acompanhar o teu Kids, porque provavelmente ele vai te pentelhar, ele vai falar, eu tô tentando fazer isso, não tô conseguindo, tudo bem. Bem, gente, já falei tudo que tinha pra falar e um pouco mais, então a única coisa que eu vou falar é que vocês têm que continuar estudando Lua, tá? Tchau, tchau.